Ok? Pronto. Tá gravando. Beleza. Vamos lá então. Então, o texto ele é pequeno, gente, certo? Começando aqui, a primeira questão. E aí dá pra gente já ir direto nela, né? Aí, ó. Baseado no texto, a comida nordestina. Nordestina. Muita gente confunde essa palavra com norte, né? Em inglês. Northern e northeastern, certo? Bom, a comida nordestina, ela era ou ela foi o quê? Eu já vou direto aqui onde vai falando da comida aí. Então, eu começo falando da cozinha brasileira, né? Que ela é variada, exuberante, é uma palavra bem parecida com o português, né? Certo? Aí, aqui eu já posso pular, né? Claro que eu acabo lendo, mas eu leio rápido, porque não está falando da parte de comida, tá? Beleza? Aí, no Nordeste existe uma mistura, exciting. Lembrando a palavra exciting, que é excitante, em português tem muito aquele sentido sexual, né? Em inglês, ele é bem amplo. É uma mistura excitante, uma mistura boa, alegre, tá? Da comida dos índios guaranis, da colonização portuguesa, certo? E africana, através de quem, gente? Dos slaves. Essa palavra slave, eu não sei se vocês usam muito hoje no computador, vocês podem me dizer. Mas slave, por exemplo, que hoje a gente usa muito no notebook, né? Mas no computador desktop, né? Aquele computador de mesa. Aí, por exemplo, antigamente a gente tinha muito aquele gravador de DVD e o leitor, lá na CPU. Não sei se vocês chegaram a ver. Deve ter visto. Lá na própria CPU, aí tinha lá, você abre, aí era o, o compartimento para tocar DVD e CD, né? E o outro para gravar, certo? Aí era o principal e o outro era o slave. Era muito usado, inclusive, esse nome. Aí você diz, e esse nome vem quer dizer o quê, professor? Quer dizer escravo, certo? Então, escravo em inglês não seria nada do tipo scrave, não, slave. Aí você diz, poxa, tão diferente. Tem a ver com alguma coisa? Tem. Com os eslavos. O povo eslavo que foi escravizado. Então, essa palavra slave vem do eslavo, entendeu? Então, pelos escravos africanos, tá? Pela colonização portuguesa, pelos índios guaranis. Então, a comida nordestina é uma mistura disso tudo. Então, você já entende aqui claramente que é o quê? Uma combinação de várias culturas. E aí, não tem muito o que procurar, entendeu? Ficou fácil, né? Certo? Aí vamos lá. O segundo parágrafo do texto, ele é o quê? Vamos lá. Ele é um invitation, lembrando, a pronúncia dessa palavra não é invitation, tá? Invitation, tem um verbo também, né? O verbo sim, é invite, certo? Mas aqui é invitation. É um convite, é uma carta, é uma prescription, ou seja, uma receita, é um anúncio ou é uma receita, novamente? Aí você diz, por que receita está duas vezes aqui? Bom, vamos ver o que é primeiro, né? Segundo parágrafo, ele diz o que é aqui, gente? Pressione o garlic, que é o quê? Alho, né? Não vou traduzir tudo aqui não agora, certo? Pressione o alho com o sal e adicione, to the shrimp. Daqui a pouco a gente traduz isso tudinho. Aqueça o óleo numa frying pan, depois eu traduzo, porque o que interessa para a gente é o seguinte, é só entender se é uma receita, se é um convite, se é foi o que ele disse aqui, uma carta, certo? E aí o que é que acontece aqui? Só por aqui, ó, pressione o alho, ou pressione qualquer coisa, mesmo que você não soubesse que isso aqui é alho. Pressione isso, adicione isso, aqueça, adicione, cozinhe por 5 minutos. Ó, tá na cara que é uma receita. Agora, qual dos dois? Aí entra uma coisa que é interessante. Olha só. Recipe, e não é recipe, recipe seria a correta.
E por que não pode ser prescription? Você não traduzir como receita agora mesmo? Porque, gente, prescription é receita médica. Então você tem que saber utilizar a palavra certa na hora certa no inglês. Assim como um gringo tem que saber utilizar a palavra certa no português. Por exemplo, se um gringo chegar aqui e disser eu estou excitado, todo mundo vai olhar de cara feia para ele, né? Ou não, né? Mas eu digo assim, em termos gerais, vão olhar com aquela cara de estranheza. Você está excitado na frente de todo mundo, foi o que houve, né? Mas na verdade é alegre, para eles é alegre. Estou. Tem gente que usa a palavra ouriçado e por aí vai. Então, gente, prescription não caberia aqui. É receita? É, mas semanticamente não cabe aqui. Ou seja, o significado dela não vai dar certo aqui, certo? Aí vamos lá. No texto, no texto, os verbos em itálico mostram o quê? A letra A, uma situação puramente hipotética. Letra B, mostra que o autor está dando algum conselho. Letra C, o narrador está expressando uma emoção profunda. Gente, tem nada a ver, né? Letra D, uma sequência de instruções. E a letra E, um grande número de condições restritas, ou seja, condições únicas ali. O que é que isso tem a ver com a história? Então, gente, quando você pega aqui em itálico, ó, ele está em itálico e está em negrito, né? Está destacado duas vezes. Então, você entendeu claramente que é o quê? Uma sequência de instruções. Faça isso, faça aquilo, entendeu? E aí não tem segredo aqui, certo? Aí, por exemplo, alguns desses pratos aqui, por exemplo, garlic seria alho, né? Então ele diz aqui, pressione, depois eu volto para o primeiro parágrafo para ver se tem alguma coisa. Pressione o alho, certo? Com sal e adicione o camarão. Aqueça o óleo numa frying pan. Aí vamos lá, olha só, que coisa. Frying pan quer dizer panela de assar. Gente, esqueci o nome em português. A panela de assar ovo, fritar ovo, como é que chama? Meu Deus do céu. Ajuda aí, deu um branco agora. A panela de assar pão, de ovo. Frigideira, frigideira, frigideira. Exatamente. Então vamos lá. Na frigideira e adicione a cebola, né? Onion quer dizer cebola. Aí, tomates. Aí nós temos alguns outros aí, que, por exemplo, talvez para alguns sejam mais desconhecidos, certo? Você tem aí coriander, pepper. Pepper é mais fácil, por quê? Porque você tem a banda, né? Red Hot Chili Peppers, né? Que quer dizer pimentas malaguetas, basicamente. Então, pepper, pimenta. Aí você tem lemon juice, né? Suco de limão, e cozinha por 5 minutos. Mas tem o coriander. E coriander é exatamente o nosso coentro, certo? Aí tem muita gente que confunde coentro com alface, né? Coentro, coriander. Alface, lettuce, certo? Adicione o leite de coco, coconut milk, e cozinhe novamente por 5 minutos. Sirva com arroz, certo? E aqui no primeiro parágrafo não tem muita coisa não. Assim, diferente não, certo? Vamos lá. Falar um pouquinho dos anjos aqui. Ó, aqui está falando claramente, os anjos são parte da tradição religiosa dos judeus, Muslims, que são os muçulmanos, ok? E Christians são os cristãos, certo? Beleza. Aí ele aqui vai falar da palavra anjo, né? Diz que ela aparece quase 300 vezes na Bíblia e que vem de onde, gente? From. Vem de onde? Vem do querubim, tá? Que guarda o Éden.
ok? Essa palavra anjo parte do anjo querubim que guarda o Éden, que toma conta do Éden, ok? Então, estou resumindo aqui para vocês, beleza? Já para a gente ir para a questão. Vamos lá. Já vimos aqui a introdução. Leia essas frases. Apenas pessoas religiosas acreditam em anjos. Bom, vamos lá. Vamos falar, vamos procurar onde tiver aqui algo com acreditar, né? Então aqui ele fala que guarda o Éden, certo? Aí aqui fala ó, do Middle Ages. Middle Ages, ó. Eu esqueci em português. A época medieval, medieval. É engraçado. Tem hora que fica o inglês fica perfeito assim na mente, né? Mas aí o português você acaba trocando. Aqui está falando de Middle Ages, tá? Na época medieval, né? Nos tempos medievais, que os scholars. O que é scholars? Aí você pensa, scholar deve ser escolar. É escolar, mas o que é um escolar? O que é uma escolar? Um escolar é exatamente um estudioso. Não é o aluno. Aí você diz, ô professor, mas o aluno não pode ser estudioso, não. Estudioso no sentido de ser um cara dedicado aos estudos técnicos para alguma coisa, entendeu? Ele é um estudioso de tal assunto. Não é o adjetivo. Ah, ele é estudioso. Óbvio que ele é estudioso, mas ele é um estudioso, é substantivo, certo? Então, é um catedrático, é um estudioso, é um erudito, entendeu? Então, fala aqui em Middle Ages, né? Tempos medievais, fala em eruditos, certo? E fala aqui, ó, que eles listaram a maior parte das crenças que nós temos sobre anjos. Bom, mas aqui não está dizendo que só as pessoas religiosas acreditavam em anjos, né? Aí vamos lá, vamos continuar. De acordo com Santo Agostinho, toda criatura ou cada criatura visível nesse mundo está sob os cuidados, charge, sobre o cargo, tá? Ou o encargo de um anjo, que, segundo Tomás Aquino, né, diz que essa palavra é interessante porque você diz assim, estados, tipo Estados Unidos, United States, né? Tem que ter muito cuidado para não confundir, tá? Primeira coisa, isso aqui é um verbo. Assim como diz Tomás de Aquino, como pontua Tomás de Aquino, os anjos são puro intelecto, nem são fêmeas, machos, né, aqui, ó, nem são fêmeas. Neither male nor female. Bom, apenas as pessoas religiosas acreditam em anjo, em algum momento está dizendo aqui. Então, por enquanto, a gente pode eliminar a número 1, né? Tá? Vamos ver se vai ter reviravolta. Aí vamos lá, porque a gente pode entender de outra forma, né? Sempre houve uma lista de crenças sobre anjos. Isso é falso. Então, se a 1 e a 2, se a 1 estiver errada, eu já eliminaria o quê? Letra A, letra B, letra A e B, certo? Aí, a 2 agora eu sei que está errada. Totalmente errada. Então, mesmo que a 1, gente, tivesse correta, tipo assim, ah, professor, não está dizendo diretamente, mas deu a entender, tipo isso, né? A 2 já está errada, não está? Então, a 2, a gente já viu aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas não, ó. It was not until the Middle Ages, ó. Mas não havia essa lista até os tempos medievais, quando os eruditos fizeram essa lista mostrando as crenças sobre os anjos. Não existia até então. Então, sempre houve? Não. Então, a número 2 está errada. Então, mesmo que a número 1 você tivesse dúvida, a número 2 está totalmente errada. Aí aqui eu também tenho 2. Aí aqui eu também tenho 2. E aqui eu também tenho 2. Fechei minha questão. 3 e 4. As únicas corretas. Os anjos aparecem não somente na Bíblia, mas também na cultura islâmica e entre os judeus, né? Sim, a gente leu isso aí. Não havia muito interesse em anjos antes dos tempos medievais. Exatamente isso. Só nessa época que eles foram se preocupar com isso aqui, ó. Falar sobre anjos. Fazer uma lista de crenças sobre anjos, né? Então, número
3 e 4, logo letra D, certo? Bom, foi só conferir se tinha deixado de colocar de vermelho. Aí vamos lá. O texto diz que os anjos são criaturas visíveis. Olha o que ele diz aqui, gente. Sobre visível. Cada criatura visível nesse mundo tem um anjo da guarda. Então não está dizendo aqui que os anjos são invisíveis. Está dizendo que as pessoas, que são seres visíveis, obviamente, estão sob a tutela de um anjo, certo? Aí vamos lá. Anjos são tanto machos como fêmeas, nenhum nem outro. É o que diz lá no texto, que a gente acabou de ler. Tem anjos que protegem homens e outros que protegem mulheres? Não. Na opinião de Santo Agostinho, todo mundo tem um anjo da guarda? Bom, aí vamos logo ler aqui para a gente subir de vez. Os anjos são puro intelecto e sexo. Gente, olha o que ele diz aqui, ó. O anjo nem é macho nem é fêmea, ou seja, ele não tem sexo. Ele é puro intelecto. Então a letra E automaticamente está totalmente errada. Então só pode ser a letra D, que é o que ele diz, que é cada criatura está sob a tutela de um anjo. Entenderam? Fácil, né? Certo? Aí vamos lá. Esse texto aqui, ele já tem um linguajar um pouco mais complicado. Ele tem umas coisas que podem causar dubiedade aí. Então preste atenção. Só um minutinho. Ó, lá vou eu. Ele começa dizendo o seguinte aqui, ó. Evite parecer, look like, tá? Seria parecer. Por que tá looking like? Porque tá depois do verbo evitar. Evite, depois do verbo evitar, o próximo verbo que vier tem que estar com ing. Avoid looking like. Se eu disser, Ruth, evite conversar, então eu diria avoid talking. Entendeu? Bom, evite parecer um americano quando você estiver em outro país. Em inglês eles resumem muito, né? Evite parecer um americano quando em outro país. Foi um elipse aí, né? Quando estiver em outro país, certo? These Roger Axel and John Healy in there, ó. Esses dois autores aqui dizem isso no seu o que, gente? Do's and taboos of preparing for your trip abroad. Tá na cara que eles dizem isso onde? Nessa obra aqui, ó. Isso aqui é uma obra, certamente um livro. Do's and taboos. É a mesma coisa de você dizer do's and don'ts, ou seja, o que fazer e o que não fazer quando estiver se preparando para a sua viagem ao exterior. Então é tipo um manual, né? E por que ele, no lugar de colocar do's and don'ts, ele colocou do's and taboos? Ora, taboos quer dizer o quê? Tabu. O que é um tabu? É aquela proibição muito forte, né? Muito controversa, né? Que causa muita comoção, né? Por exemplo, o uso do preservativo para algumas religiões é um tabu, não pode usar. É uma proibição nesse sentido, que causa polêmica, né? Certo? Então, é o que fazer e o que é proibido, essa é a ideia na sua viagem para fora, certo? Bom, mas aí que vocês já entenderam que vai ser um manual que vai ensinar você como se preparar quando estiver fora, né? Então, beleza. O que é que acontece aqui? Vamos logo ler aqui a primeira questão, certo? Vou separar aqui. Vamos lá. Ó, o livro Do's and Taboos, blá, 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 aconselha as pessoas que estão indo para fora a fazerem o quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente está fazendo aqui, no lugar de ler, e aí eu faço questão de deixar o texto escondido, eu quero que a gente veja lógica ou não lógica nas coisas aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que vocês acham que uma pessoa que está escrevendo um livro sobre como você lidar com a sua estadia em outro país, ele estaria dizendo, por exemplo, keep away from people of another nationality ou of other nationalities, no plural. Bom, se mantenha longe das pessoas de outras nacionalidades. Gente, vamos lá, vamos pensar aí. Vocês acham que o manual que está ensinando você como se comportar em outro país, ele vai dizer que você se mantenha longe
de pessoas de outras nacionalidades, é muito estranho, né? Para começar, a nacionalidade do país onde você está, né? É muito estranho. Aí olha essa daqui. Falar baixo em público, estranho, né? Se vestir como os locais, professor, essa aqui pode ser que ele diga, sei lá, não tá, parece tão estranho não, tipo assim, se vestir como pessoal local para eles se sentirem, né, em casa, né? Pode ser. Vamos lá. Keep out of trouble. Manter-se fora de problemas. É uma coisa que, sim, pode dizer, ó, evite, né, tais situações para você não estar em casa. Aí, tente se misturar. Olha só. Try to blend in only with foreigners. Tente se misturar somente com estrangeiros. Ou seja, se você vai aos Estados Unidos, não chegue perto dos americanos. Jamais eles diriam isso. Então, isso aqui a gente já corta de vez. Esse aqui está muito estranho, né? Esse aqui foi o pior, não foi de todos? Falar baixo em público. Mas falar baixo em público é uma coisa que se deve fazer em qualquer lugar, né? Beleza. Só que aí, olha o que acontece aqui. Qual dessas aqui seria mais fácil de você encontrar, conferir? Bom, as três aqui estão boas, tá? Essas três do meio. Falar em voz baixa, vestir-se como os locais e manter-se fora de problemas. Então você pode se basear nelas. A letra E já foi eliminada de vez e a letra A ficou muito estranha, né? Mas vamos pegar essas três aqui, que não dá para pegar todas de uma vez, são as frases menores, né? Aí vamos lá. Aí você pega, de cada uma você vai procurar o quê? Uma palavra básica, né? Ou duas. Por exemplo, a palavra aqui poderia ser a palavra voz e público, né? Então o que acontece? Vamos lá, a gente começa a ler aqui falando das dicas. Ó, não vista bonés, né? Não use bonés de beisebol ou camisas com campus badges, que são badge é insígnia, crachá, entendeu? Com crachá do campus, né? Campus universitário, certo? Que é aquela coisa bem americana, né? Aquela roupa com aquelas insígnias você vê muito em filme de jogo de futebol americano, certo? Tem muita universidade, né? Vamos lá. Seja educado, ó, e evite loud conversations in public. Eita. Evite conversas altas em público. Então, realmente, aquela que talvez parecesse a pior é exatamente a correta. Aí, é claro, você vai, na hora de uma prova, de um Enem, por exemplo, aí você vai, com aquele medinho, né, você vai conferir e você vai ver que, em momento algum, ele vai dizer a letra D e a letra C. E aí você já sabe que realmente é a letra B, que parecia uma coisa muito generalizada, mas não, certo? Aí, de acordo com o texto, muitos ingleses excêntricos tentaram, de acordo com o texto, muitos ingleses excêntricos, apareceu uma mensagem aqui bem na hora que eu estava lendo, tentaram sem sucesso fazer o quê? Bom, primeira coisa, ó, vou procurar aqui, ó. Muitos ingleses excêntricos, por que eu estou querendo procurar logo? Porque as frases aqui são maiores, né? Para você decorar fica difícil. Então, vamos lá. Muitos ingleses excêntricos têm tentado esse jogo sem sucesso. Lawrence da Arábia gostava de se vestir como um sheik. E Lord Byron, a palavra não tem H, não sei de onde tirar esse H aqui. Ah, do Henry. Ó, gostava de se vestir como um sheik. E Lord Byron como um grego. Bom, então ele diz aqui que eles tentaram esse joguinho aqui sem sucesso, né? Aí, inclusive, cito que alguns deles fizeram, certo? Beleza? Aí vamos lá. O que é que acontece aqui? Eles tentaram sem sucesso fazer o quê? Aí tem aqui, vestir-se como sheiks e lords. Bom, veja bem, um gostava de se vestir como sheik.
o outro como grego. Então, o erro deles foi querer se vestir como sheiks e lords. Até então, não, né? Como sheik ainda vai. Atrair a atenção dos locais, não deixa isso claro lá. Não deixar claro não quer dizer que não é, né? Então, a gente vai ter que investigar o resto aqui. Não deixa claro. Aí vamos lá. Vestir-se apenas com roupas exóticas. Pode até ser, né? Estava falando lá de vestir-se como grego e como sheik, né? Porém, também não dá para a gente dizer que a intenção era, que o único problema era esse aí, certo? Porque em momento algum mostra que eles se vestiam só dessa forma, né? Aí vamos lá. Usar roupas como as de Lawrence da Arábia. E a letra E. Parecer com os habitantes dos países onde eles entravam. Bom, qual seria então aí? Olha só. Primeira coisa. Gente, quando ele fala aqui, ó, muitos ingleses tentaram esse jogo com sucesso. Qual a primeira pergunta que a gente deve fazer? Peraí, esse jogo qual? Se eu estou falando desse jogo é porque eu já citei que jogo era, né? Ah, então eles estão tentando fazer esse jogo, esse que eu citei. Então vamos lá. Você vai ler um pouco antes. Aí, por exemplo, ó, se você ler daqui, ó, o problema, the trouble is, aqui, eu tô aqui. O problema é, os estrangeiros, em sua maioria, tendem, ó, a parecer com estrangeiros. Eles tendem a parecer realmente com estrangeiros. Se chegar um alemão, se chegar um americano, aí em Bananeiras, gente, vocês detectam logo, não só pela cor, não só pela cor deles, que é claro, é bem nítida, mas você já deve ter visto aí, até em João Pessoa também na praia, muito gringo, e eles parecem, sinceramente, nada contra, tudo a favor, quase tudo a favor, mas o brasileiro ele tem uma ginga mais de desenrolado. Eles são muito aquela coisa assim, pangaulona, né? Aquele olhar perdido, né? Se vocês perceberem, são muito assim. Então, o estrangeiro, ele tende a aparecer como ele realmente é, como um estrangeiro. Por quê? Por causa dos costumes. Aí o que é que acontece aqui? Eles tendem a aparecer estrangeiros. Há algo sobre eles, né, que mostra isso. Então, the more you try to blend, ó, quanto mais você tenta se misturar com o país, mais estranho você parece. Aí muitos deles tentaram esse joguinho de quê? De querer parecer com o nativo, mas não conseguiram. Lawrence se vestiu de sheik, obviamente, quando estava na Arábia, certo? E Lord Byron de grego na Grécia, mas não deu jeito, porque tinha alguma coisa que aqui mostrava que eles eram o quê? Estrangeiros. Então, letra E. Eles tentaram ser sucesso o quê? Parecer com os habitantes do país deles. Do país em que eles estavam. Certo? Aí vamos lá. Ó. Lawrence da Arábia e Lord Byron são da mesma nacionalidade, gostam de usar as mesmas roupas? Não. São interessados em países árabes? Não podemos dizer isso. São interessados na Grécia? Também não. Gostam de viajar? Bom, isso aí é muito relativo, né? Aí teria que procurar. Só tem um problema. Lawrence da Arábia e Lord Byron poderiam ser da mesma nacionalidade? Aí você olha e pensa, óbvio que não. Lord Byron, esse nome é inglês. E Lawrence, tudo bem, é um nome que está escrito em inglês, mas ele é da Arábia. Ah, então peraí, então não são da mesma nacionalidade. É aí onde muita gente cai. Eles são sim. Por quê? Porque olha só, Lord Byron é apenas o termo Lord, né? Senhor, certo? Byron, beleza? E Lawrence da Arábia é um título, gente. Não quer dizer que ele é da Arábia. É como se eu chamasse Noemi de São Paulo. É o sobrenome dela, nome artístico, sei lá. E não necessariamente ela ser de São Paulo, entendeu? Então, o que acontece aqui?
Lawrence, da Arábia, gostava de se vestir como sheik. E Lord Byron como grego. Tá, professor, mas até aí você não provou que eles são da mesma nacionalidade. Provei. Provei sim. Porque tem aqui, ó. Lawrence, aqui, ó. Lots of eccentric English, ó. Muitos ingleses excêntricos tentaram esse jogo sem sucesso. Aí ele aqui dá os exemplos. Lawrence da Arábia foi um deles, tentou isso. E Lord Byron tentou aquilo. Então, sim, eles são da mesma nacionalidade. E muita gente cai nessa aí, por conta disso. Beleza? Bom, então eu vou me despedindo de vocês aqui, certo? Dessa semana não passa a gente fazer as atividades lá do SAI, ok? Lá do site SAI. E aí eu vou dar o prazo para vocês me entregarem. Beleza? Valeu. Tchau, Ruth. Até mais. Gente, quem tiver aí, me diz uma coisa. Leno ainda está estudando na escola? E Vinícius também? Leno tá. Só que ele trabalha. Ah, entendi. Ah. E, sim, Vinícius aí foi. Ah, beleza, então. Tá bom, então. Bom, tchauzinho para vocês, então. Tchau, Sucena. Até mais. Fala, Nobre. Valeu.